E que história é essa de Concílio de Nicéia? Padre, o que é Concílio de Nicéia? É o seguinte, vamos lá. Fazer uma longa história, uma história curta. O cristianismo, ele já existia há 3 séculos. Já fazia 3 séculos que Jesus veio ao mundo, né? E lá por volta do ano 318, 320, teve um padre chamado Ário, na cidade de Alexandria, no Egito, uma cidade que fica no delta do rio Nilo. Ele começou a fazer uma pregação, né, escandalosa, para nós, claramente escandalosa. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte, olha, o Antigo Testamento, Deus é um só, não é? Adonai Echad, Deus é um só. Na filosofia, e em Alexandria, o pessoal era muito filósofo, né? Também Deus é um. Então é evidente que Jesus e o Logos, o Verbo, a sabedoria, né, não pode ser Deus. O Filho, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo não pode ser Deus igual ao Pai. Deus mesmo é o Pai. O Filho e o Espírito Santo são divinos, mas foram criados pelo Pai, né? Então, Ário, que era um bom pedagogo, ensinava para os seus paroquianos, lá na paróquia dele, que ficava perto do porto de Alexandria, ele ensinava, olha, houve um tempo em que Deus não era Pai. Deus não é o Pai eterno. Deus ficou Pai. Deus, ele precede. Primeiro existiu Deus, aí depois ele foi e criou o Filho. O bispo dele, Alexandre, Santo Alexandre de Alexandria, ficou evidentemente escandalizado com aquilo, quando o pessoal ficou sabendo, né, o que está acontecendo aí. Ele chamou, pediu para Ário se retratar, ele não quis. Então, ele condenou Ário, excomungou Ário. O Ário foi atrás de bispos amigos dele e de repente estava feito um piseiro. Por quê? Porque todo mundo começou a defender o Ário. Nessa época, então, o imperador Constantino estava construindo a nova capital, que ele queria uma cidade mais segura do que Roma. Ele estava construindo uma nova capital lá no Estreito de Bósforo, né, na fronteira entre a Ásia e a Europa. Constantinopla, né? Havia antes lá uma vilinha chamada Bizâncio, ele resolveu construir lá. Então, enquanto construía Constantinopla, o imperador Constantino foi morar numa cidadezinha chamada Nicomédia, uma cidade menor chamada Nicomédia. E havia ali perto uma outra cidade, tudo ao redor de um lago, chamada Nicéia. Então, o imperador convocou todos os bispos das principais cidades para virem ali para resolver esse problema. Por quê? Porque o imperador disse assim, olha, essa divisão de vocês, essa divisão da religião, isso é pior do que 10 guerras. Vocês estão dividindo o meu império. Eu quero uma unidade religiosa. Vocês, cristãos, parem de brigar. Então, ele reuniu em 325 esse concílio. Os bispos ficaram assim, meu Deus, olha só, há 10 anos atrás nós estávamos sendo perseguidos, tinha bispo que estava mostrando lá todas as marcas das torturas, né? Tinha bispo sem olho, tinha bispo com cicatrizes terríveis, porque eles eram perseguidos pelo imperador. Agora eles são recebidos no palácio do imperador, que oferece um banquete para eles, os guardas fazendo continência para os bispos como autoridades. Eles viajaram para o palácio do imperador, tudo pago, com transporte público. Era um negócio impensável isso. Bom, enfim, os bispos se reuniram e foram então julgar Ário. E o que estava sendo julgado? O que estava sendo julgado é o seguinte, né?
Quem nos diz é um rapaz, um cardeal, chamado Joseph Ratzinger, né? Ele disse isso numa conferência que ele fez em 1982 aqui no Brasil, né? Que está publicado aqui nas suas obras completas. O original alemão é Christologische Orientierungspunkte, pontos de orientação cristológicos. O original alemão está aqui, está traduzido para o português nesse livro da editora Benedictus e da escola Ratzinger, né? Olhar para o transpassado, né? Esses pontos de orientação cristológicos. Então, o Ratzinger diz o seguinte: o que está sendo debatido aqui em Nicéia é o seguinte: quem é Jesus? Essa é a pergunta fundamental. Quem é Jesus? Quando a gente diz que Jesus é filho de Deus, essa palavra filho, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Ela pode ser interpretada de forma metafórica, né? Sei lá, eu tenho um cachorrinho em casa e eu digo que ele é meu filhinho, mas ele não é meu filho. Ele não é da minha mesma natureza. Eu sou humano, ele é um animal. Mas eu chamo ele de filho, mas é metafórico. Né? Então, de que jeito Jesus é filho de Deus? Essa é a pergunta. E o Ratzinger, então, diz, a grande conquista de Nicéia é que os bispos em Nicéia usaram a linguagem filosófica grega para garantir o conteúdo bíblico e a fé apostólica da Igreja. Os protestantes acham que na época de Constantino o que houve foi uma helenização da Igreja, ou seja, uma paganização da Igreja, e que, ou seja, Nicéia seria o começo do fim. Esse é o fim da picada. Por quê? Porque começou a usar filosofia grega dentro da... Mas, gente, é a filosofia grega que salvou a identidade cristã. Por quê? Porque as pessoas podiam continuar achando que Jesus era filho, somente assim, simbolicamente. E o Concílio de Nicéia diz, não, Jesus não é filho simbolicamente. Ele é da mesma substância do Pai. A palavra grega que eles usam é homoousios. Homoousios, né? É o credo, aquele credo comprido que a gente usa na missa, com aquela palavra niceno-constantinopolitano. Quer dizer, é o credo que começou a ser escrito em Nicéia, esse concílio que nós estamos falando aqui, 325, e foi concluída a segunda parte sobre o Espírito Santo em Constantinopla, em 381. Por isso, Niceno é de Nicéia, né? Bom, o credo de Nicéia diz assim: cremos em um só Deus. Eles começam não dizem creio, porque são os padres do concílio, são os 318 padres que tradicionalmente estavam lá, então os padres conciliares. Então é uma profissão de fé coletiva, não é creio, cremos, né? Pisteuomen, cremos, né? Em um Deus Pai onipotente. Então, lá pelas tantas, ele diz então, né, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não feito consubstancial ao Pai, por meio do qual vieram a ser todas as coisas, tanto no céu como na terra. Esse é o texto original de Nicéia. Um pouquinho diferente daquilo que a gente tem, porque Constantinopla mudou umas palavrinhas, mas essa coisa consubstancial, homoousion to patri, consubstancial ao Pai. Então, o que é que Nicéia está nos dizendo? Que Jesus, aquele homem que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi crucificado
num momento histórico, real, concreto, na história. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos está lá no credo do nosso, no credo apostólico, né? Por quê? Para colocar um momento histórico. Você pode procurar na história. Quando que foi procurador da Judéia, Pôncio Pilatos? Opa, tem uma data. Isso não aconteceu no mundo dos contos de fada. Aconteceu historicamente. Este homem que morreu em Jerusalém, crucificado, sob Pôncio Pilatos, ressuscitou, subiu aos céus. Esta realidade, ele é o Filho eterno do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e pela nossa salvação, ele desceu do céu, se encarnou no Espírito Santo, morreu na cruz por nós. É a identidade de Jesus. E essa é a maravilha de Nicéia.